Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, já presentes aí na sala, Ana, Bárbara, professor Leandro, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mais um webinar. Nós estamos aí no 2023 realizando eventos semanais, né? Eventos online todas as terças-feiras, mesclando aí as áreas de atuação do Reagro, né? Gestão, grãos, café, leite, corte. Hoje é mais um webinar café, o nosso quarto do ano. E um prazer enorme trazer o professor Leandro, dispensa comentários, além de ser uma grande referência para a nossa equipe, é a grande referência hoje do país, né, no pós-colheita. É um prazer muito grande poder contar com o professor Leandro aí nos nossos cursos, né? Nós vamos falar, inclusive, de um lançamento que nós estamos fazendo de um curso com o professor Leandro na área do pós-colheita. E ele está aqui hoje mais uma vez conosco para falar com produtores, com técnicos, com sucessores, com gerentes de fazenda, que estão buscando cada vez mais aí melhorar a qualidade do café e produzir cafés especiais. E um prazer enorme, nós comentamos agora há pouco, já estávamos com mais de 230 inscritos nessa noite, então com certeza nós vamos criar um ambiente aqui de discussão de altíssimo nível, viu, pessoal? Como já é de praxe, e para quem ainda não participou de webinars conosco, né, e eventos presenciais também, o Reagro tem tentado promover uma interação com os especialistas que nós ou trazemos para o webinar ou promovemos eventos presenciais, que é a hora de realmente o nosso público, né, levar para casa respostas customizadas, correlatas aí à sua realidade. Então, nós vamos ter um primeiro momento onde o professor Leandro vai trazer todo o conteúdo ligado à experiência dele na produção de cafés especiais. E caso vocês já tenham dúvidas, por favor, já podem iniciar perguntas na caixa Q&A, nos dois balãozinhos aí, Q&A, que está na base do computador ou do celular de vocês. De lá, nós vamos selecionar as perguntas e criar um ambiente de discussão aqui com o professor Leandro. Quem vai participar dessa moderação é Ana Maria, que trabalha na área de ensino de café do Reagro. E esse vai ser o nosso segundo momento, que realmente é uma hora mais divertida e que há uma interação ativa com o nosso público, né? Então, antes de passar a palavra, apresentando o professor Leandro, quem trabalha com café já o conhece, né? Mas reforçando, o professor Leandro é agrônomo, formado em Lavras, com doutorado em fitotecnia, é professor titular, coordenador do setor de industrialização e diretor do Polo de Inovação da Agroindústria do Instituto Federal do Sul de Minas, em Machado, especialista em cafés especiais e pós-colheita, e grader, barista master e mestre em torno. Então, nós estamos aqui hoje realmente com grande referência hoje, com certeza, um profissional que nós admiramos e respeitamos, e temos um grande prazer de tê-lo em nossos cursos também. Antes de passar a palavra, professor Leandro, só trazendo rapidamente para o nosso público o conceito aí do Reagro, né? Antes nós nos denominávamos grupo, né? Era um grupo de 7 empresas, mas nós viemos agora com o conceito de uma empresa de educação no agronegócio que transforma vidas por meio de conhecimento bom na massa. E essa educação, né, transformadora, ela vem através de algumas soluções. Alguns nos conhecem com relação aos cursos, né, os cursos do varejo, os cursos corporativos, outros pelo nosso trabalho na consultoria, que também tem por objetivo impactar e educar gestores, empresários rurais para aumentar os resultados na fazenda. Temos o laboratório 3R Lab, que usa, através dos seus laudos, também uma forma de apoiar o mercado com informações que ajudem na tomada de decisão. Temos uma empresa de pesquisa, uma empresa de biológicos, mas todas elas com foco na educação, né? Com foco em realmente transformar fazendas, técnicos, gestores, por meio do conhecimento aplicável, já que estamos em mais de 380 fazendas aí do país. Depois eu venho falar de algumas oportunidades para produtores, técnicos e gerentes de fazenda, mas agora eu queria
passar a palavra para o professor Leandro. Fique à vontade, eu sou muito obrigado pelo aceite e bom evento a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos aí do Reagro. A gente ajuda, né, o Reagro porque acredita também no trabalho que vocês fazem, tá? No trabalho de educação, a gente vê o empenho da empresa, né, do grupo e de todo o trabalho que vocês fazem. Então, é um prazer muito grande poder estar fazendo essa interação com vocês, né, que participam aí dos cursos do Reagro, com o próprio Reagro, com o pessoal que trabalha no campo, né, o pessoal do Reagro que trabalha no campo e todas as divisões. A gente só espera que funcione cada vez melhor, a gente consiga atingir o máximo de pessoas aí possível. É, eu vou começar a compartilhar na minha apresentação. Então, vamos lá. Pessoal, cafés especiais, tá? Vamos começar destrinchando um pouco o que é essa modalidade de produção de café. Todo mundo anseia em trabalhar, tá? A ideia do café especial começou tem muito tempo, mas assim, o Brasil despertou mesmo para café especial há 25 anos, certo? E a intenção é levar para o consumidor um produto que tenha aroma agradável, sabor agradável, uma consistência no corpo, né? E as nuances que a gente fica ali sempre com vontade de sentir, né? Aquelas nuances frutadas, caramelo, chocolate, nozes, que sim, são comuns nesses cafés bem feitos, bem preparados, com um zelo diferenciado que a gente vê muito ali junto aos produtores que se empenham em fazer esse tipo de café. Na outra ponta, a gente tem o que chama de café commodity, tá? Que é um café que a gente faz, sim, visando muita produtividade, visando muito volume, mas é um café ainda de características sensoriais interessante e agradável. Não é o que a gente chama aqueles cafés que pegam algum gosto ruim, né? Que é o gosto de verde, o gosto de fermentação assim, não interessante, que é aquela fermentação que vem dos cafés embolorados, né? Cafés que perderam característica sensorial de café mesmo. E aí, esses cafés commodities se valem muito pelo volume, pela venda em volume, mas com a qualidade boa, a média, em termos de características sensoriais. Nós estamos falando café de 80 até 82 pontos, esses cafés commodity, e tudo que é acima de 84 pontos nós estamos entregando como café especial, desde que tenha algumas características sensoriais interessantes para o consumidor. Esses são os dois mundos que a gente está vendo em cima de café especial. E para a gente obter café especial, lógico, de acordo com o que vocês estão vendo aí, é um café que precisa ter características físicas e sensoriais diferenciadas. Quando a gente fala em física, nós estamos falando em ausência, praticamente, de defeitos, ou se houver aparecer defeitos como preto, verde, ardido, brocado, mal granado, mal formado, e até algumas impurezas, que ela não chegue a ser, não chega a incomodar ou atrapalhar, ou mesmo ser sentida numa análise sensorial. Agora, nas características sensoriais, espera-se sempre de um café especial que ele tenha um mínimo de doçura, um mínimo de corpo, alguma nuance em termos de aroma e sabor, que a gente consiga detectar, um equilíbrio na acidez e, lógico, um café com um leve amargor, que é característico do café, que é característico da própria cafeína, tá? Mas que é um amargor que compõe a bebida, né? Trazendo ali um contraste com a doçura e que não incomode quem tá tomando. Para a gente ter essas características, né? A física é a gente trabalhar a questão dos defeitos, para não tê-los, e a sensorial a gente vai obter se a gente tiver uma genética adequada, um ambiente que propicie isso e uma pós-colheita muito bem feita. Esses são os três grandes pilares da questão da análise dos cafés especiais, né, da produção dos cafés especiais,
que a gente consegue reverter em grãos verde cru, tá? Com características sensoriais interessantes, que aí, depois de passar por um processo de torra, que logicamente, né, bem feito, mantém essas características, e em alguns casos, né, até na maioria dos casos, quando é feito um perfil adequado, a gente consegue trazer essas características, acertar algumas características, trazer o equilíbrio correto na bebida, para assim virar uma bebida com características sensoriais interessantes. Então, não basta a gente ter todo um cuidado no grão verde cru e não souber fazer um processamento adequado nesses cafés, uma torra adequada nesses cafés, que mantenha essa qualidade que a gente adquiriu e que possa até fazer algum tipo de ajuste para poder ter esse café com as características ali de corpo, doçura, acidez, principalmente, bem equilibradas para a bebida e trazer mais prazer no consumo desse café. Mas café é uma coisa tão interessante que ele não se resume somente à questão da produção, da produtividade, né, do volume de venda e da qualidade do seu produto. Por trás das vendas e do mercado de cafés especiais também tem todo um conceito que a gente consegue vender. Isso é bastante interessante. Outras culturas, né, como soja e milho, já estão se preocupando com o teor de proteína, teor de amido, para vender com mais qualidade de grão. Mas café, além dessa qualidade sensorial, a gente vende a sustentabilidade do processo, a certificação do processo, a identificação de procedência de regiões produtoras, características de regiões produtoras, tá? Nós vendemos variedade, muitos trabalham nos seus rótulos, né? Nas suas indústrias de café, a venda de cafés varietais, né? Eu tenho um Cartiguá, eu tenho um Bourbon para vender, né? Bourbon é um produto que chama bastante atenção. Na venda, né? Todo mundo quer comprar, todo consumidor gostaria de ter, né, um café Bourbon para ser consumido na sua cafeteria, né? Esses consumidores buscam esses nomes que eles entendem que são cafés de qualidade, e está muito em moda, e vocês vão escutar muito isso daqui para frente, as certificações ESG, né? Que eu coloquei aí embaixo, que é toda uma concepção de meio ambiente que a propriedade trabalha, de construção social, seus funcionários, com a sucessão, né, com cafés de mulheres. Então, está assim, bastante em moda. E também a questão da governança, né? Então, não basta eu ser um produtor, eu tenho que estar engajado numa associação, numa cooperativa, eu tenho que trabalhar com os produtores que estão no meu entorno, tá? Com a minha região. Ou seja, café é um produto que a gente consegue vender a cachoeira da fazenda, tá? O módulo de você fazer a secagem do café, se você mostrar que tem um diferencial na sua secagem, na sua produção, na sua fazenda, tá? No ecoturismo que você promove, tudo isso a gente pode levar para ser vendido esse café. Isso tudo é uma construção também de café especial. Bom, é um fenômeno, então, de altíssima complexidade, se a gente for analisar. Café especial é manejo, café especial é zelo, café especial é um cuidado todo especial que a gente tem com ele, tá? E atenção aos mínimos detalhes. Quando você parte para a produção de café commodity, que é aquele café de volume, que você tem qualidade, mas tem que ter mais volume, a gente presta muita atenção também na questão dos custos, tá? É um café que você vende produtividade, não com qualidade agregada, mas atrelado a isso, você vai ter uma alta lucratividade se você tiver atenção aos custos. Custos baixos, produtividade alta.
Ah, então café especial você não precisa preocupar com custo? Lógico que precisa preocupar com custo e, aliás, você gasta muito mais para produzir café especial. Só que a agregação de valor do especial ele é muito alta também, tá? Então é importantíssimo nos dois casos da gente levar em consideração os custos. Mas no café commodity, como a gente tem uma variação da produtividade muito alta, nas lavouras, o custo é essencial, tá? Lembrar que a principal característica do café especial é a sua bebida, é a análise sensorial desse café e é como você vai vender essas características, certo? E o que eu gosto muito de ressaltar é que quem opta por café especial é uma pessoa que está optando também por um melhor gerenciamento da propriedade, buscando rentabilidade para a propriedade e o trabalho do café especial, como é complexo, como tem ali vários pontos de atenção, ele acaba assim regendo a propriedade, a propriedade começa a colocar esses pontos, né, de gerenciamento em todo o seu processo e você acaba melhorando todo o processo da fazenda, toda a produção da fazenda, em todos os talhões que você está trabalhando com café especial. Aos modos de como foi a certificação. Quando a certificação veio, a gente achou que era uma coisa extremamente complexa, difícil de ser trabalhada para ser conquistada. E no final a gente foi vendo que, na verdade, era uma melhoria dos nossos processos, era uma construção de processos dentro da propriedade que começou a nortear melhor os trabalhos da propriedade e você acabou melhorando a sua produção, melhorando o seu manejo, melhorando as suas instalações, seu maquinário, seu armazenamento de insumos. Isso foi repassando para todas as lavouras, para a fazenda inteira, e hoje eu acredito assim, que muitas das fazendas certificadas, né, são exemplos de empresas bem geridas. E o café especial vai acabar acontecendo, com o café especial vai acabar acontecendo isso também. Para que você produz um lote de café especial, você quer repassar todo aquele trabalho para os outros lotes. E isso é bastante importante. Aqui nós vamos falar em termos de passos principais para a gente poder ter café especial na fazenda. Mas um passo importante que a gente tem que tomar, né, diz respeito à pré-colheita do café. O manejo e a produção do café, tá? Não basta a gente ter um fruto no café maduro para a gente poder colher e começar a ter qualidade. A qualidade ela vem de antes da produção do fruto. Café é complexo em termos de qualidade e de sensorial, porque ele tem uma quantidade de óleos bastante grande e diversa, são 27 tipos diferentes, tá? 3 a 4 deles que são mais em maior quantidade dentro do fruto, mas também ele é muito rico em proteínas diferentes e rico também em tipos diferentes de carboidrato. Os que a gente mais encontra é a sacarose, é a glicose e a frutose. Na frutose traz esse sabor mais para o lado do mel, a sacarose mais para o lado do caramelo, tá? E a glicose, dependendo da forma em que ela entra na reação de Maillard na torra, pode trazer essas características mais achocolatadas. Mas a gente tem outros tipos de açúcar também dentro do grão. Mas para a gente armazenar toda essa complexidade de lipídios, de proteínas e de carboidratos, a gente precisa que essas rotas metabólicas aconteçam. É preciso que a fotossíntese aconteça. É preciso que a diferença, né, de dias quentes e noites frias aconteça para que exista também um acúmulo de ácidos orgânicos, né, o ácido cítrico, o ácido málico, que comece a dar complexidade ao que está sendo armazenado dentro da semente no fruto do café. Para que aconteça essas rotas, toda essa produção de proteínas, lipídios diversos e carboidratos, eu preciso de folha.
E eu preciso de folhas sadias. E eu preciso que essas folhas tenham condição de fazer essas rotas. Para isso, eu preciso de nutrição. Para isso, eu preciso de nutrição equilibrada. Não estou falando de altas quantidades de nutrientes na planta. Média quantidade de nutrientes na planta, mas com todos os nutrientes em condição para o desenvolvimento da planta, que é o principal. Se falta um, a gente tem problema de qualidade. E também a gente é dependente do clima, como está aí, né, nessa lei de Liebig aí, né? Então, se a gente tiver algum desses pontos, né, que não foram atendidos, a gente tem a nossa produtividade, a nossa qualidade limitada. Então, clima, genética, altitude, né, interessante, é importante, isso compõe o terroir, adubação, manejo de pragas e doenças. Então, como que eu acumulo açúcar no grão se eu tenho a maioria das minhas folhas com alguma pústula de doença ou atacada por bicho mineiro? Isso reduz minha área fotossintética, aí vai acontecer, pode até acontecer produção, a planta está produtiva, mas dentro do grão não houve acúmulo de açúcar suficiente. Aí eu não consigo, da minha pós-colheita, por melhor que eu tente, trazer qualidade para esse café. Ele vai dar pontuação mais baixa, porque não tem açúcar. A porcentagem de açúcar nesse grão é baixa. E não formou lipídios para trazer nuances e sabores interessantes para a bebida. Então, é importante que a gente tenha, né, essa ideia. Se eu quero chegar a ter uma produtividade, um café de 90 pontos, eu preciso ter esses produtos acumulados no fruto. Eu preciso ter a produção deles. A produção deles se faz com folhas sadias, com plantas sadias, e se a gente tiver o clima, a gente consegue, tá? Mas um tempo de veranico, de muito frio, ou de muito calor, ou falta de chuva, ou excesso de chuva, então eu não vou ter novo café de 90 pontos. Bom, a tua chance de ter café de 90 pontos diminui bem, tá? Mas não quer dizer que ainda não possa ter. Mas se você não deixou para a planta, né, folhas sadias, café enfolhado, e essa planta sem estresse de praga, doença ou nutricional, suas chances aumentaram, tá? É assim que a gente trata para café especial. Depois disso, pessoal, a gente tem o quê? Que trabalhar esses frutos. Então, você fez toda uma competência de produzir folhas e plantas sadia, e aí você deu oportunidade para as plantas conseguirem frutos bons, com armazenamento legal de proteínas, lipídios e açúcares. Perfeito. Só que agora nós vamos ter que processar esses cafés, secar esses cafés e armazenar bem esses cafés, certo? Processamento é uma fase importante, secagem é uma fase extremamente importante e o armazenamento você está mantendo tudo aquilo que você fez. Então é nesses passos que a gente vai começar a trabalhar aqui agora. Toda essa concepção que vocês estão vendo aí, né, todo esse esquema onde você recebe o café, tira sujidades, faz uma lavagem, que é uma separação de densidade, faz um descascamento, começa o processo de secagem, finaliza no armazenamento e aí vai fazer o beneficiamento, tudo isso a gente trata para homogeneizar os lotes. Somente com lotes homogêneos eu consigo secagens homogêneas. Somente com secagens bem feitas eu consigo produto bem feito para armazenar. Se eu começo a trazer cafés de tudo que é umidade para secar tudo junto, né, infelizmente, isso não vai funcionar muito bem. Então, imagina esse cenário aí, que você tem um café verde de 70% de umidade, você tem um café verdolengo de 65%, 60% de umidade, e você tem café maduro de 50% de umidade. Só daí, do maduro para o verde, você tem 20% a mais de umidade.
E do maduro para o seco, para o passe é 45, para o seco é 35. Né? Então, do maduro para o seco, nós temos aí uma diferença de 15% de umidade. Olha, 20% para cima, 15% para baixo. Se a gente coloca tudo isso para secar junto, aí vocês falam assim, não, fica ótimo, porque depois de seco, esses cafés ficam tudo com 11, 12% de umidade. Será? Será que o de 70 não está com 14, 15? Será que o de 35 não está com 8 e 9? E aí, quando você faz uma média, que é isso que o determinador de umidade faz, né? Ele faz uma média dos grãos e te fala que essa média de 14 para 9 é 11. E aí, quando eu vou torrar o café, né? Eu tenho cafés torrando com 9, eu tenho cafés torrando com 14 de umidade. Vocês acham que essa torra fica uniforme? E vocês acham depois que esse café, depois de moído, os que torraram muito vão apresentar um sabor, os que não torraram nada vão apresentar outro sabor, e aí essa bagunça de cafés de torras diferenciadas não trazem para mim o sensorial que eu vou precisar para esse café. Eu não consigo nem acertar o ponto de torra desses cafés. E eu não consigo expressar a qualidade de todos os grãos. Então, essa uniformidade é bastante importante para a gente começar o processo. E a gente começa o processo de produção de qualidade de café como? Entendendo as lavouras que nós temos. Então, um ponto importante é histórico, tá? Eu devo conhecer toda a qualidade dos meus cafés pregresso. Como que a lavoura se comportou, como que foi a produtividade dela ao longo dos anos, como que foi a produção dela de cafés especiais ao longo dos anos. Às vezes a gente já consegue identificar ali aonde tem uma cultivar que está bem instalada, num clima ideal para fazer qualidade de bebida. Histórico, então, é extremamente importante para a gente começar a enxergar a qualidade dos cafés que nós estamos produzindo. Pensem no histórico. Mas somente o histórico não nos ajuda com informação suficiente. Nós vamos precisar entender as lavouras que nós temos. Então, vamos mapeá-las. O mapeamento é uma técnica, que já está até na circular técnica da EPAMIG aí, essa 309 de dezembro de 2019, para quem quiser consultar, mas nada mais é do que a gente fazer uma amostragem dos cafés na lavoura. Derriçamos 5 plantas de cada lavoura, andando em zigue-zague na lavoura, para a gente saber quantos litros por planta, tá? E aí a gente vai nos pés que tem frutos maduros, faz uma colheita de 10 a 15 litros, tá? Nesses cafés que a gente derriçou, eu esqueci de falar, né? Além da litragem, a gente faz a porcentagem de grãos maduros. Então, a porcentagem, como está aí na tábua, ela fica muito alta de fruto verde. Mas a gente depois listando isso, nós vamos saber quem são os cafés que estão mais maduros e quem são os cafés que estão menos maduros nas lavouras. Isso é um ponto importante. Aqueles cafés que eu falei para vocês, que a gente vai nas plantas e colhe os grãos mais maduros, a gente prossegue com um sistema de secagem. Então, na primeira foto, tá eles secando nesses quadrinhos, que é o mais comum da gente trabalhar, ou mesmo eles ali bem separadinhos num terreiro suspenso. Por que o terreiro suspenso? Que é a melhor forma de secar o café. E aí a gente tem o máximo de qualidade nesses cafés secos. E a gente vai secar até meia seca, depois a gente dobra, que é o segundo desenho aí, a gente deixa ele mais grosso para terminar de secar ele um pouco mais grosso para fazer uma secagem um pouco mais lenta. Quando eu faço isso? Um mês antes da colheita, tá? Para a gente poder ter ali uns 20 dias para poder secar esse café, provar esse café e a gente ter a análise sensorial antes da colheita. E aí a gente tem a produtividade de cada café, né, de cada pé de café, por consequência da lavoura, a gente tem a maturação e a gente tem a análise sensorial antes da colheita. Com essas 3 informações,
eu vou saber quanto tempo eu vou levar para colher cada talhão, eu vou saber quanto que vai ser minha produção de cada talhão, eu vou saber quais são os mais maduros, para mim poder chegar neles primeiro, e vou saber quais que são os meus potenciais cafés especiais. Com essa informação, eu consigo gerenciar melhor a minha pós-colheita. Os grãos ficam muito bonitos nesse período, tá? Eles secam bem, aí eles ficam com essa aparência, né, de uva passa, que é um café bem desidratado, né? Quando ele fica nessa cor do marrom, né, quase preto, não pode chegar a ser preto, aquela casca seca, essa casca mais molinha, é a aparência ideal para um café bem seco, né? Esses dois cafés aí, por incrível que pareça, já estão com 13 de umidade, já estão perto de ser guardado para ir para análise sensorial. Então, mostrando que o trabalho de secagem foi muito bem feito. E aí o mapeamento nos dá essas informações, né? Essas ideias para a gente poder gerenciar melhor a pós-colheita. Nisso, vocês vão notar que a maioria dos nossos cafés são médio a tardio. Isso vai incomodar bastante a nossa colheita, tá? Por quê? Porque todos os cafés vão ficar prontos numa época só. E aí a gente vai correr para fazer a colheita e vai acabar colhendo café verde no início e muito seco no final, o que incomoda bastante a produção de cafés especiais na propriedade. Então, vocês vão entender que o ideal é que a gente tenha variedades precoces, variedades médias e variedades tardias para a gente poder aumentar essa curva aí, ó, que é a curva de produção de cafés maduros. Isso daí é um banco de dados que eu tenho de várias fazendas, que eu dei uma formatada nas curvas para mostrar que o ponto principal de maturação está entre o primeiro mês, né, o dia 30, até mais ou menos o dia 60, 70. Então, de toda a pós-colheita, a gente começa um mês colhendo verde, um mês colhendo maduro e um mês colhendo seco. Ou seja, 2/3 da nossa janela de pós-colheita, que é a primeira fase e a última fase, a gente colhe o café errado. Um muito verde, um muito seco. Só 1/3 da nossa pós-colheita, a gente colhe ele na época certa. Agora, imagina isso para uma indústria. Imagina uma indústria de carro que 1/3 do ano ela produz carro ruim, outro terço do ano ela produz carro ruim, e só durante a metade da produção do ano ela produz um carro bom. Olha o prejuízo que ela toma e a gente também está tomando. Então, essa é a ideia da gente trabalhar. A questão do BRICS, né? Muita gente até tem falado, não uso mais o BRICS é difícil de fazer, é complicado e não tem resultado. A gente fez trabalhos aqui mostrando que o BRICS, na verdade, ele é muito interessante, ele passa, sim, a ideia da quantidade de açúcar que tem no grão. Porém, o BRICS ele é diferente em cada grão, em cada posição da planta. Então, se você tira mais na ponta, mais no meio ou mais na saia, ele vai trazer valores diferentes. Então, a gente encontrou aqui num trabalho recente, né, que a gente tem que tirar mais no terço superior, né, no ponteiro, mais nos grãos da ponta. Esses, sim, representam a média de BRICS da planta inteira. E aí você tem uma ideia do BRICS. O ideal é que esse BRICS esteja acima de 20. Tá? Entre 20 a 24 já está interessante para começar a colheita. Quanto mais BRICS tiver, melhor para a qualidade de bebida. A gente usa muito essa lunetinha, né, para visualizar o BRICS e marcar aí, ó, uma foto real aí, essa da direita, né? Tá aí marcando 25, praticamente 26 de BRICS. Tá ótimo, tá excelente para fazer uma colheita. No segundo passo, depois que a gente escolheu os cafés e soube pegar os cafés no seu ponto melhor de maturação, nós vamos começar com um dos pilares da pós-colheita,
que é o processamento do café. O processamento é toda a adequação que você faz para quê? Para o café entrar para secagem. Então, nós estamos priorizando o que aqui no processamento? Adequar lotes para que eles sequem muito bem. Não se esqueçam disso. Por que eu estou lavando? Eu estou separando por densidade o que é boia do que é cereja verde. Então, já estou fazendo uma separação de processo, tá? Separação de umidades diferentes de grão. Por que eu descasco o café? Porque eu quero separar o verde do maduro. E eu quero secar só o maduro. É para isso que o processamento serve, tá? Montar lotes uniformes para secagens uniformes. Para a gente chegar com o café no processamento, sem uma fermentação que aconteça de forma inadequada, aí a gente causa até uma certa polêmica. Por quê? Eu deixei meu café na carreta e quando eu fui lá, processei, sequei, o café ficou altíssima qualidade e muito bom. Concordo que esse café fermentou na carreta. E nesse ponto, essa fermentação foi legal. Ela trouxe qualidade. Beleza? Ótimo. Todas as vezes que você largar o café na carreta, vai trazer qualidade? A fermentação que acontece lá naquela carreta vai ser boa? Sim ou não? Esse é o problema. A gente não sabe. E aí eu sou da seguinte opinião: se eu não tenho controle, eu não faço. Porque eu estou arriscando e nós não estamos aqui para promover riscos. Então, eu falar assim, posso deixar lá na carreta que isso vai fermentar e vai dar bom. Ó, não sei, certo? Nenhuma indústria que se preze, né, toma risco. E nós já vivemos com risco de geada, chuva de pedra, veranico, chuva em excesso, falta de chuva. Gente, a gente já corre tanto risco, por que nós vamos correr mais um risco? Então, esse risco eu não tomo. Café colheu, em menos de 6 horas, ele está sendo processado, para evitar o possível risco de uma fermentação inadequada. Porque eu não sei se essa fermentação vai ser adequada ou não. Então, vou partir da premissa que todas que possam acontecer nesse momento são inadequadas. E outra coisa que eu vou tomar muito cuidado também é com contaminação. Não só aqui no processamento, mas na secagem e no armazenamento. Contaminação é você deixar restos de café ou sujeira, terra, pedra, o que for, arame, prego, o que for contaminante para os lotes que eu estou processando. Então, moedas que você não consegue limpar, lavadores que você não consegue limpar, terreiro que você não consegue arrumar, tirar buraco, né? Tirar pedaço de terreiro que está saindo e virando pedra dentro do meu processamento, secagem, tulhas com umidade, tulha com mofo, tulha com locais onde pode estar pegando gosto, cheiro. Tudo isso para mim é contaminante, é falta de higiene, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, dependendo de onde que possa acontecer. Então, usar locais limpos, lisos, sem problema de que guardam café, o café mofa e depois esse café mofado vai parar em um outro lote. Isso é importante a gente estar falando para todos os sistemas. E a primeira fase do meu processamento é o quê? Limpeza. Vamos tirar o que é sujidade do café e vamos deixar só frutos para serem processados, secos e armazenados, tá? Essas sujidades, pessoal, a gente tira através de abanadores, tá? Sopradores que vêm antes do processamento, que limpa o café com a terra, tira a pedra, tira graveto, principalmente, tá? Folhas. E sempre é um equipamento que é meio negligenciado, o pessoal não usa direito, faz qualquer coisa, ele tem tamanho certo.
tem espaçamento adequado para poder promover a limpeza dos cafés, dependendo da quantidade que você quer processar. 3.000 litros hora, 5.000 litros, 10.000 litros, 15.000 litros, 20.000 litros. Para cada quantidade dessa, tem um tamanho certo de abanador, tá? Num diâmetro correto de abanador, tá? Num comprimento certo de abanador para poder fazer a limpeza adequada desses cafés. Não se esqueçam desse equipamento, que ele não é tão caro e ele traz muita qualidade para o processamento em si. E aí a nossa primeira separação, o separador de densidade, que a gente chama vulgarmente de lavador. Mas é um equipamento que, dependendo da regulagem, tá? E ele tem várias regulagens aí, é um equipamento que promove a separação do café que boia do café que afunda. O que boia é passa e seco, o que afunda é café verde e cereja. Então já fez uma boa de uma separação. Um café de 35%, 45% de umidade, de cafés de 50% até 70% de umidade. Então esse lavador tem vários modelos, tá? Esse que está aparecendo aí para vocês é um modelo, não é o mais comum, mas é um modelo. Esses dois são os mais comuns que a gente encontra hoje, e eles têm diferentes regulagens, que é importante a gente colocar. Eu já vi muita fazenda que o lavador é instalado e feita uma regulagem, e essa regulagem fica assim para o resto da vida, né? O parafuso até enferruja ali no lugar que a gente colocou ele. E, na verdade, cada lote que tem porcentagem de verde diferente, de maduro diferente, precisa de uma regulagem diferente. Às vezes ele vem com mais pedra, com menos pedra, também tem que mexer na regulagem da pedra, tem que mexer na regulagem aqui dessa portinha, que é o número 4. Quanto mais secos os cafés foram vindo na pós-colheita, quanto mais tardia vai sendo a nossa pós-colheita, chegando aí agora para julho, agosto, essa portinha vai ficando cada vez mais aberta para passar mais café boia, porque tem muito boia. E ela começa bem fechadinha e termina bem aberta no final da pós-colheita, né? No final do período de pós-colheita. E o nível de água, o volume de água também muda quando você está trabalhando com cafés mais boia ou está trabalhando com cafés mais cereja verde. Essa é uma regulagem que a gente faz lote a lote. E tem uma separação que a gente faz com um peneirão, que também uniformiza muito os nossos lotes e a gente ganha muita qualidade. Então, olha só, nós temos o lavador que está aqui separando, tá, grãos boia. Dá para ver que esses boias aqui, ó, tem bastante fruto que está boiando, mas ele está mais para o lado do maduro. São grãos rancoio, que às vezes tem um grão somente lá, mas são grãos de qualidade, que quando passa no peneirão, a gente tem essa separação aqui, ó. Olha que beleza de fruto maduro que estava lá no boia. Esse aqui também à direita é um fruto maduro que está no boia. E o primeiro desenho aí é o fruto seco que estava no boia. Esse fruto seco, na maioria das vezes, na maioria das propriedades, ele mumifica no pé. Ele pega muito bolor e ele fica, na maioria das vezes, com bastante grãos ardidos. Já os grãos passa, que foram tirados no peneirão, são cafés sobremaduros. São cafés maduros que passou um pouquinho do maduro. E tem uma qualidade muito boa. Agora, se junto do seco, o que acontece? Pega esses grãos ardidos e estoura a xícara, né? Que a gente prova as xícaras, uma sempre estoura, 2, 3, e aí a gente condena o lote inteiro. E eram bons cafés. Então, olha como a separação pode promover essa questão da qualidade. Do outro lado, a gente tem os cafés maduros com verde. E a separação do verde ela é interessante. Por que é interessante? O verde tem 70% de umidade. O maduro tem 50%. Essa seca vai ser sempre desuniforme.
esse verde vai sempre levar umidade para o terreiro, vai manter o terreiro úmido, vai atrasar a secagem desses cafés cereja, certo? E lá na tulha ele ainda vai mais úmido para a tulha e ainda vai mais úmido para o processo de armazenamento. E você secar verde é sempre um estorvo para o processo de secagem. Imagina um café que está muito úmido e que você tem que manter ele mais tempo no terreiro. Se não tivesse aquele café verde ali, o café cereja sairia mais cedo do terreiro, a gente ia ganhar mais área de terreiro, ia ganhar mais ciclagem do processo de seca, e aí a gente ia conseguir girar mais a nossa seca e a gente conseguir secar mais café em menos tempo. Esse é o grande problema do verde, tá? Tanto que quando a gente consegue separar o verde, ele fica lá em outros terreiros, longe, né, demorando dias e dias para secagem. Então, fazer esse processo do CD1, CD2, que é a separação do verde, é bastante importante. A gente agiliza a secagem, né? Deixa mais eficiente o nosso processo, a gente consegue secar mais com menos tempo. E o processo do descascamento, ele também, assim como no lavador, tem vários pontos que a gente trabalha durante o descascamento para poder fazer uma promoção bem feita do descascamento do cereja e a separação do verde. Muito trabalhando nessa questão do contrapeso. Então, aqui nessa janelinha, ela não está aqui à toa, ela está para a gente poder ver que os grãos verdes estão saindo do processo, e ali a gente até deixa passar 10% de fruto maduro, para ter certeza absoluta que o que passa aqui no peneirão, tá? Acho que eu não sei, deixa eu só pegar acho que agora que está vendo, né? Essa peneira aqui só deve vazar dela os grãos maduros. Os grãos verdes vão se acumular e sair por aqui com um pouco de grão maduro, para ter certeza que nenhum grão verde saiu aqui nessa tela. Nisso a gente regula esse peso mais para cima para poder tirar o grão maduro e mais para baixo quando a gente quer que às vezes até um pouco do verde acumule aqui dentro, descasca um pouco de verde e ele vai acabar saindo um pouco no cerejo. Então essa regulagem aqui ela é importantíssima para a gente fazer o melhor cereja descascado, tá? Opa, agora eu acho que eu tenho que tirar, né? Para poder mudar. E aí que a gente não gostei, que agora tem que ficar tirando isso daqui. Tem que usar o spotzinho mesmo. Então, o que acontece aqui? Esse é um bom verde descascado. Aí, nesse caso, a gente usou o peso bem na ponta, tá? Esse peso bem na ponta aqui, a gente tirou já o cereja, trouxe o verde de volta para o descascamento, pôs o peso na ponta e agora descascamos o verde. Quando a gente faz esse processo, a gente tira aqueles verdes que não estão bem formados. E a gente fica só com o verde que realmente tem grão e que realmente vai dar um café de bebida ruim, né, dura para verde, mas que a gente consegue comercializar. Se a gente não tivesse descascado verde, a gente ia estar secando um tanto de fruto, sem grão lá dentro, e que ia sair na palha. Aí também não adianta, né? Eu gastar tempo e terreiro e mão de obra para secar café que vai sair na palha no descascamento. Então também não funciona. E hoje a gente tem, né, bastante empregado por aí o descascamento sem água. Então esse é um descascador sem água, que ele faz todo o processo de descascamento sem uma gota d'água, e aí a gente consegue secar esse café com toda a polpa e trazer uma qualidade diferenciada para esses cafés. Essa secagem com a polpa faz os honey, o red honey e o black honey, que é um café bastante apreciado, ele tem bastante corpo e ainda tem aquela acidez agradável do cereja descascado, sem perder as nuances dele.
Então, é uma prática bastante interessante para pequeno produtor que não tem água, ou que a água é difícil, ou que também quer preservar o meio ambiente, não quer mexer com tanque de decantação, de água residuária, que é sempre uma dor de cabeça. Sempre lembrando, né, que a produção de cafés especiais também passa para diminuição de custos. Custo de mão de obra, custo de maquinário e de reparação de maquinário. Sempre tenha em mãos peças para poder fazer as regulagens adequadas, peças que a gente possa trocar facilmente. Então, quebrou o equipamento, você não tem que despender um carro para ir buscar uma peça, levar 2, 3 horas para poder depois voltar e toda a sua pós-colheita ficou lá parada, seu processamento parado, 4, 5 horas até que tudo se resolva e volte a processar. São 4, 5 horas que a mão de obra está correndo, o custo está acontecendo e você não está processando, tá? Então é importante que a gente tenha essas small parts aí para poder fazer esse trabalho. Existe esse equipamento, né, que é o desmucilador, que hoje está muito... Hoje a gente não está usando mais, ele serve para a gente tirar a polpa do café, mas consome muita água e não tem trazido uma qualidade boa para os cafés. Na verdade, nós estamos usando agora muito tirar água. Então, a centrífuga é um equipamento que a gente tem usado bastante na pós-colheita, porque ela tira bastante essa água e ainda joga o café dentro do silo ou do trator, tá? Para poder fazer a distribuição. Mas o que eu gosto mais numa centrífuga é o fato da gente tirar toda a água do processamento e não levar água para terreiro. Água em terreiro é atraso de vida, tá? É perda de tempo, é perda de mão de obra também. Você fica ali com a pessoa rodando café até secar por mais tempo, gastando mão de obra à toa, e mão de obra hoje está muito cara. Então, não é fazer propaganda para a centrífuga, nem para centrifluxo, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não leve água para terreiro. Levar água para terreiro prejudica a qualidade e principalmente aumenta custo, tá? Só para a gente trabalhar um pouco a questão, né, de fermentação, a gente falou lá para trás, né? Olha, não vamos deixar até 6 horas o café para entrar o processamento, porque vai fermentar e a gente não sabe se a fermentação vai acontecer da forma adequada. Bom, aqui, fermentação está entrando, já entrou, faz parte da pós-colheita do cafeicultor. Tá? Hoje nós fermentamos café para obter qualidade. Não é mais moda, não é mais uma coisa que a gente está fazendo para brincar. Hoje já é sério o processo de fermentação dentro da propriedade. E um dia você vai ter que fermentar algum lote seu para atender mercado, tá? Para se fermentar, nós escolhemos os lotes. Não é todo café que a gente consegue fermentar. Nessa escolha, a gente leva em consideração o Brix, tá? Aquele Brix de 20, 24 é o ideal para a gente começar um processo de fermentação. A gente vai escolher as lavouras que têm maior porcentagem de grão maduro, isso é importante, tá? O verde não fermenta e o seco, ele leva muita contaminação para o processo de fermentação. Então, o seco ele tem fungo, ele leva fungo ruim, né? Que normalmente esses fungos aí verdes, né? É aspergillus, penicillium, fusarium, são bolores que estão mumificando o fruto. E você leva isso para o processo de fermentação, você dá condição para ele crescer com temperatura, umidade, para ele crescer nos outros grãos. Então, é uma incoerência. Então, a gente leva fruto maduro para o processo de fermentação. Mesmo porque esses processos de fermentação, aí, dependendo do tipo de fermentação que você adota, essa fermentação você consegue fermentar pouca coisa. Bom, se eu já fermento pouco café e ainda ali tem um monte de verde, tem um monte de seco que não fermenta,
você está só perdendo espaço de fermentação. A hora que você for descascar esse café e tirar esses problemas, o que vai acontecer? Você vai ter pouco café fermentado para poder comercializar. As fermentações que a gente costuma fazer ou são abertas, com presença de oxigênio, ou são fechadas. A maioria das fechadas, né, sem a presença de oxigênio, anaeróbicas, elas têm trazido melhor resultado. A única que eu gosto de fazer aberta é essa do Big Bag. Ela funciona muito bem e a gente tem uma repetibilidade muito boa, tá? E repetibilidade é um outro termo importante também. Eu fermento café no saco, guardando ele embaixo do pé de café. Gente, tenho nada contra, tá? Mas quantas vezes você consegue repetir o resultado que você fez? Então, esse é um ponto importante para fermentar, tá? Eu posso fermentar? Posso. Dá resultado? Ótimo. Consegue repetir? Aí sim, você está fazendo fermentação, tá? Então, essa fermentação aberta, você faz assim, Big Bag, um café bom, um termômetro bem no centro desse Big Bag, onde você monitora a temperatura. Avalie o Brix inicialmente tem que ser 20, e ele tem que chegar a 10 a 17% de Brix, tá? Ou 72 horas de fermentação, ou quando a temperatura fica constante. O que vier primeiro. Se a temperatura começar a subir, depois parar, para a fermentação. Se o Brix caiu para 10 a 17, para a fermentação. Nenhum dos dois aconteceu, mas já deu 72 horas para a fermentação. Mas e se eu quiser seguir acima de 72? Risco seu. A maioria das fermentações fica melhor nesse processo, nesse tempo. Passou disso, você corre um risco maior de perder esse lote. Tá? Mas eu fiz com 120 horas e ficou muito bom, professor. Cara, ótimo, perfeito. Mas você correu um risco. Tá? Nas fermentações, né, anaeróbicas, a gente tem trabalhado com esses tempos. Café dentro da bubona, sem água, sem ar, com airlock, entre 48 a 120 horas. Mas qual que eu uso? 48, 96, 120 horas. Seu Brix tem muito açúcar? 48 a 96. Seu café tem um Brix muito baixo? 96 a 120. Teu café está bem maduro? 48 a 96. Teu café não está muito maduro? 96 a 120. Tá? Então, assim, tendo condições ideais para fermentação, até de temperatura dessas bubonas, 48 a 96. Não sendo ideais, 96 a 120 horas. É mais ou menos esse o raciocínio que a gente segue. Porém, a gente já tem equipamentos que fazem o processo fermentativo. Um é o da Paline, nas versões de aço carbono, que não são interessantes para a indústria, e na versão em inox, que aí sim, para a higienização é melhor, são secadores, né, adaptados ao processo de fermentação, que você pode colocar o café ali, ele vai misturando, e você faz o processo de fermentação. Eles têm um acompanhamento da temperatura e ali um acompanhamento da pressão. Aí eu posso alterar a pressão? Não. Posso alterar a temperatura? Também não. Tá? A única coisa que você faz aqui é deixar no tempo certo que você estipulou e ficar acompanhando a temperatura, que já é uma vitória perto das bubonas. E o que a gente desenvolveu na instituição, que é um jacu digital. Esse sim, você escolhe a temperatura, porque ele aquece, ou ele esfria a massa de café que está lá dentro. Tá? Ele ainda tem um sistema que monitora o que a gente chama de atividade biológica. Esse em azul aqui é a linha da levedura crescendo lá dentro da fermentação. Quando ela atinge o auge, o fermentador te avisa e fala, para o processo, nós já chegamos na fermentação. Ele se retroalimenta e tem uma inteligência artificial que monitora a qualidade que você foi colocando ali também. Né? Você provou
inseriu a qualidade, ele relaciona com a fermentação feita. Depois de um tempo, ele pensa sozinho e te indica qual que é o melhor processo de fermentação para a sua fazenda. Esse aí é um modelo de 5.000 litros que tem lá em Presidente Olegário, que está fazendo fermentações aí, já fez 30 fermentações no ano passado. Esse ano nós vamos bater 40 fermentações de 5.000 litros, todas monitoradas à distância do celular. E a gente chega no penúltimo pilar, que é a questão da secagem, tá? Esse é o processo mais importante dentro do processamento, dentro da pós-colheita. É nele que a gente garante a qualidade desses cafés. Para isso é bom entender que ele tem 3 fases distintas. A primeira fase é essa fase onde você perde água até chegar no que a gente chama de meia seca. Depois a gente tem uma outra fase que vai da meia seca até 15% de umidade. E, por fim, de 15% de umidade até o final, que é 11 e 12. A primeira fase acontece nos 3 dias. A água se perde rápido. Você perde aí 30% da água em 3 dias. Quer dizer que é uma taxa de secagem de 10% por dia. A segunda fase, você pega um café de 25%, 30% de umidade, chega até 15%. Essa fase leva uns 10 dias. E para cair 10 a 15% de umidade, ele vai ter uma taxa de secagem de 1,5 grau por dia. Isso em se tratando de terreiro pavimentado, né? E a última fase, que você perde de 15 para 11, 12, ou seja, 3%, 4% de umidade só. Só que ele leva uma semana para acontecer. Então, você tem uma secagem em torno de 15 a 20 dias, 25 dias, depender da época, tá? Sendo que essa fase é a mais lenta. Essa fase você acaba abaixando, né, por dia, somente meio grau. Então, é complicado, porque a primeira fase é muito rápida, a fase do meio é relativamente lenta, agora a última fase é extremamente lenta. E essa é a questão. A primeira fase você pode fazer rápido. A segunda é bom manter parâmetros para ela não levar tanto tempo, nem pouco tempo. Agora, a última fase, gente, vocês não podem ter, para café especial, não pode ter pressa. Chegou em 15%, mantém o café secando lentamente, porque é aqui que a qualidade se perde. E disparado é o lugar onde a gente mais perde qualidade, quando está com 15% de umidade em diante. Você vê que o café está demorando muito, você quer acelerar o processo e é onde você mete os pés pelas mãos e perde a qualidade do café, acelerando um lugar onde não se deve acelerar o processo. Para isso, nós usamos de quê? Trabalhar essa questão das taxas de secagem. Olha como que ela é problemática. Num café que secou com 35 de umidade, onde você colocou 11 de perda de água por quilo de café por hora e imprimiu 14 por quilo de café por hora, você tinha um café de 82 pontos que veio para 78 pontos. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu coloquei um pouco mais de taxa de secagem com a mesma temperatura de secagem, quando eu imprimi uma saída de água mais rápido, com a mesma temperatura, eu perdi qualidade do café. Então, nunca foi a questão da temperatura, sempre foi a questão de taxa. Então, se eu secar café com temperatura de 35, num dia de umidade relativa muito baixa, ou num dia de umidade relativa baixa, que está com um ar muito seco, entrando no secador, eu estou promovendo uma perda de qualidade dos cafés. Olha que interessante esse processo. Então, a gente trabalha como? No terreiro, com dobra. O que é a dobra? Aqui, no caso, nós estamos colocando 14 litros de café natural, tá? Que é mais ou menos essa imagem circulada em vermelho. A outra tá bonito? Tá muito bonito, mas tem muito terreiro aparecendo, quer dizer que ele está muito aberto.
o legal é a primeira figura. A gente deixa grão a grão, não roda no primeiro dia para poder estar mantendo a casca, para a casca não descascar. E aí a gente faz o quê? Vai promovendo a dobra ao longo dos dias. Então, a cada 2, 3 dias do café natural, você dobra o café. Dobrar é engrossar o café. Se ele ocupava 10 metros quadrados, na primeira dobra ele vai ocupar 5. Na segunda dobra ele vai ocupar 2,5. Na terceira dobra ele vai ocupar 1,5 metro quadrado, né? E a gente faz isso 4 dobras para o café natural. Chegou na quarta dobra, você não dobra mais. Você segue secando aquele café grosso. Isso, então, faz com que o café seque mais rápido no início, quando ele deve secar mais rápido, seque mais lento no meio e muito mais lento no final, quando ele deve realmente ser mais lento, né? Precisa realmente ser mais lento. E o cereja descascado? Bom, o cereja descascado vai ficar com essa aparência no terreiro. Ele vai, ficar com 7 litros por metro quadrado e depois, a cada 2 dias, não é 3, 4 igual o outro, cada 2 dias você promove dobra. E essa dobra até a quarta dobra. E aí você segue o café descascado na quarta dobra até o final. Só para mostrar, olha só, café pegando 25, cereja descascado pegando 25 graus de temperatura no terreiro e o outro 35. A gente já chegou a monitorar isso e o café secando, descascado no terreiro, natural também, pegando 45, 50 graus no terreiro. Quando isso acontece, gente, a gente tem que mexer, tem que movimentar os grãos, tem que rodar o café para poder diminuir a temperatura. Então, o que é rodar o café? 36 graus num terreiro suspenso. O que é rodar o café? Mexer o café para diminuir a temperatura e manter o café secando em temperaturas adequadas. No final do processo, eu gosto muito de trabalhar com essa técnica aí, vulcão. Tá? O vulcão, a gente começa com os cafés amontoados, tá? E depois vem promovendo a abertura desses cafés. Então, aqui na primeira imagem, você descasca ele, dali 1 hora você vai lá, mede quais são os cafés mais quentes daquele monte, descasca de novo. Meio-dia, o café está aberto, igual a última figura. Depois, o café aberto, a partir do meio-dia, você começa a voltar o café para dentro e aí você vai remontando o monte até chegar um monte de novo. No que isso aqui ajuda? Bom, a gente pode armazenar vários cafés, armazenar mesmo, né? Conduzir vários cafés ao mesmo tempo numa área pequena do terreiro. Isso é muito bom para o pequeno produtor. E eu utilizo muito quando chega naquela fase que o café tem que ser lento para secar e ter qualidade, que é dos 15% em diante. Então, o café foi chegando em 15%, eu vou amontoando e finalizando eles no vulcão. Essa é uma excelente dica. A outra dica é que você pega esses cafés de 15, guarda, libera terreiro para vir mais café, põe em big bag lá, pode deixar 1 mês, 1 mês e meio, e aí você volta o café para terminar de secar. Esse processo de descanso do café aumenta bastante a qualidade e ajuda muito na secagem ficar mais uniforme do café. Sempre guardando com 15. Mais que 15, você pode correr o risco desse café embolorar se ficar por muito tempo, tá? Sempre pensa assim, 15 eu posso guardar por 1 mês. Se eu guardar antes de 15, eu só posso guardar ele por 15 dias ou 1 semana. Na secagem mecânica, nós estamos promovendo o quê? O café pode vir seco do pé, que é uma secagem natural, ou a gente pode secar ele no terreiro, que é uma secagem artificial, porque não está acontecendo mais no pé. Só que você usa do ar natural para secar, ou você usa secadores com alta temperatura para promover a seca. Não muda daqueles conceitos. No começo da secagem, as primeiras horas, você tem que tirar bastante água e ir tirando cada vez menos água do processo para poder cumprir uma secagem
em secador mecânico com qualidade. Esse secador, o mais comum é esse daí, o rotativo. Ele tem esse medidor de temperatura aqui e tem esse medidor de temperatura aqui, no começo, na entrada do ar quente. E é nele que a gente se baseia para poder ver a temperatura. Então, no início do processo, nas primeiras horas, essa temperatura de entrada não pode passar de 50 para café pergaminho e os cafés especiais, o café verde e o café commodity nós podemos subir um pouco mais a temperatura. Depois a gente promove um descanso desse café. Esse café tem que parar, então você faz umas 8 horas, 10 horas, esse café tem que parar, descansar e voltar a secar de novo. Quando ele volta para a secagem, aí a gente olha essa temperatura da massa e ela não pode passar de 40, 35, 40, só no café commodity que a gente pode chegar em 45. Descansa de novo o café por mais 8 a 10 horas. Volta para secar aquela sprint final, né? Aquela secagem que a gente faz até chegar em 11, 12. Aí leve a hora que levar. Nesse ponto também, para não agredir os grãos, a gente volta a limitar a temperatura da entrada nesse relógio a 50, 60, no máximo 90 para o café commodity. Mas especial não pode passar de 50. Então é sempre nesse ritmo que a gente faz a secagem. Seca, descansa, seca, guarda. Ah, professor, posso secar, descansar, no outro dia secar até guardar? Tipo fazer só 2? Bom, para café especial não seria ideal. Essa secagem mecânica, ela tem acontecido com vários tipos de secadores. Então, tem esses secadores estáticos, né, que são interessantes no processo. Esse aqui é um da Coolseeds, que tem a base inclinada para fazer uma dispersão melhor do ar, é muito interessante. Existem secadores que secam com ar modificado, que é um ar mais frio e seco para promover a secagem. Lá dentro ele tem uma distribuição diferente do ar. A gente tem esses secadores, né, de camada, que ele seca, vai para uma camada, descansa, outro café seca no lugar dele. Aí ele cai de novo, seca de novo, cai num outro compartimento para fazer o descanso. Ou seja, seca, descansa, seca, descansa, seca, descansa, e lá embaixo ele já sai seco e pronto. Tá? Todos esses secadores, o rotativo, esses da Coolseeds, ou mesmo o secador de caixa, para mim, pessoal, não muda. O princípio é o mesmo. Seca com altas taxas no início e vem diminuindo as taxas de secagem até secar lento no final. A regra que tem para secagem em terreno pavimentado é a mesma que a gente aplica em secador. O único que eu tenho problema é com um secador de baú, porque ele faz uma secagem muito desuniforme dos grãos. Tá? Os grãos vão caindo nas canaletas e vão pegando temperaturas diferentes, e isso acaba imprimindo uma seca mais desuniforme. Tá? É um secador também que tem um custo muito alto, ele tem um gasto muito grande de energia, e os mais comuns que a gente tem no mercado são esses aí, os rotativos. Seguindo aquela métrica que eu coloquei para vocês, fantástico. Funciona muito bem, é uma secagem que favorece a limpeza do produto, ela é uniforme, tem facilidade de manuseio, tem feito bons cafés especiais, se seguido aquela ideia de temperatura. Só tem um probleminha nele, que é o alto custo que ele tem inicial. Os secadores de caixa, para mim, tá, segue a mesma ideia. O único problema do secador de caixa é que eles têm obrigatoriamente que ter revolvimento. Se você usa uma rosca para fazer o revolvimento, se você dá o tombo, né, é descarregar e carregar de novo, não importa. O mais importante é fazer essa mistura. Não dá para secar café nesse tipo de secador direto. Tem que secar por algumas horas, misturar, seca por mais algumas horas,
mistura de novo. Ideal, 4 vezes por dia você misturar esse café. Dando tombo ou usando rosca, tanto faz. Eles já até vêm com esse sistema de pistão para ajudar a descarregar o café e carregar de novo para dar o tombo. Tá? Alguns vêm com sistema para mexer, como é o caso do EcoDryer da Penagos. Mas é muito caro, o custo inicial é muito alto. E hoje em cafés especiais, nós estamos tomando muito cuidado com as temperaturas. Então, esses sistemas, por exemplo, da Pinhalense ou mesmo da Campotec, são aparelhos que a gente consegue colocar lá na entrada do ar e na massa de ar e ficar monitorando a temperatura. E alguns deles, quando trabalham com vapor ou água quente, ele até controla a entrada de água quente no radiador para poder manter a temperatura constante no processo de secagem. Isso tem ajudado bastante na economia de lenha, principalmente, a gente já detectou até 48% a menos de gasto com lenha, usando esses equipamentos, e você mantém a temperatura correta no processo de secagem até o final. O armazenamento ele é igualmente importante para nós, tá? Mas aqui não tem muita ciência. Tulhas bem feitas, né? Que não tenha problema de umidade, principalmente. A madeira é um bom isolante térmico, isso tem garantido o isolamento de temperatura nos cafés que estão sendo armazenados. E esse descanso que o café precisa ter na tulha, ele é importantíssimo para a qualidade. O café secou, pessoal, 1 mês ele tem que ficar guardado na tulha para poder expressar o máximo da qualidade dele. Muita gente erra nesse ponto. Pega o café, faz a análise sensorial, pela análise vende o café. O café vai para a pessoa, fica guardado, lá na tulha da pessoa ele melhora a qualidade, né? Na tulha do armazém, da cooperativa, ele melhora a qualidade, e você acabou vendendo um café bom, uma qualidade inferior. Então é obrigatório a gente guardar esse café por 1 mês para depois ver a qualidade sensorial dele, para ter certeza da qualidade sensorial. Importantíssima essa dica. E aí as formas de armazenamento que a gente tem que tomar bastante cuidado. Na tulha, descansando, ótimo. Depois de descansado, provavelmente a gente vai tirar ele de lá. Por questão de roubo, tá? Para não ficar com aquele café armazenado lá, dando lugar para outros cafés entrarem, nós vamos entregar isso para a cooperativa. No caso de café especial, toda a oxigenação que acontece nesse armazenamento é prejudicial ao café. Então, o maior inimigo do armazenamento e do café armazenado é a oxidação, é o oxigênio. Se o oxigênio oxidar os lipídios, a gente perde o café. Para isso, é importante a gente usar locais que não, formas de armazenamento que não tenham contato com o oxigênio. O saco de juta tem contato com o oxigênio. Então, os trabalhos que a gente tem visto, o saco de juta aí, ó, ele vou pegar uma. O saco de juta, ó, perdeu em 1 ano praticamente 10 a 11 pontos. O café de 85, que ia ser muito bem vendido, ele veio para quanto? Ele veio para 74 pontos, tá? O GrainPro, que é esse plástico com barreira, você tem um café de 85, perdeu só 3 pontos depois de 1 ano. Embalado a vácuo foi um dos melhores resultados, mas a gente não vai conseguir embalar a vácuo todo o café especial da fazenda. Então, todos esses sistemas, né, de plástico com barreira, é o caso do GrainPro, é o caso do Panther, que é um similar, né? Ele também perdeu só, vamos dizer, aí, 3 pontos, 4 pontos em 1 ano. São interessantes para armazenamento de café especial. Quando a gente olhou isso aqui no Brasil e lá fora, nos Estados Unidos, a gente notou que as respostas são as mesmas. Em saco de juta perdeu 10 pontos, no vácuo perdeu 4 pontos no máximo, 3 a 4 pontos,
e lá nos Estados Unidos, em um mês, né, essa perda na juta foi significativa e no vácuo não foi tanto. Então, mesmo armazenado no Brasil ou no seu comprador, no exportador lá de fora, o problema é o mesmo. Dizendo então que o problema é o oxigênio. Se eu não tenho condição de armazenar tudo em GrainPro, meu melhor sistema é o saco, é o Big Bag. O Big Bag de fora, ele acaba oxidando o café, mas preserva o café que está mais no meio do Big Bag. Então, vários projetos já foram feitos, mostrando aqui, por exemplo, a qualidade de bebida, né, para o GrainPro, né, deu bastante, provadores deram muita nota excelente para a bebida, tá? No saco de juta já deu nota de ruim para a bebida. Agora, no GrainPro, perdão, no Big Bag, né, no meio do Big Bag ele alcançou notas muito boas, na beirada do Big Bag nem tanto, mas interessante. E quando a gente lacrou o Big Bag e injetou CO2, a qualidade também melhorou. Mas, assim, já é bem satisfatório o armazenamento no Big Bag. Então, se eu tenho café especial, o armazenamento em plásticos com barreira a oxigênio, que é o GrainPro, o Panther, o Cablin. Se eu tenho café bom em grande volume, é Big Bag. Agora, todo meu café ruim, né? Varreção, verde, café que não bebeu, aí a gente trabalha com juta, que é barato, é fácil de adquirir e a gente consegue entregar em qualquer lugar. E como dica final, para a gente fechar aqui, passar para as perguntas, provem. Ninguém precisa ser provador, tá? O importante é você provar os seus lotes e começar a ver que existe uma diferença muito grande entre café ruim e café especial. Essa diferença vocês vão conseguir notar. E vocês vão começar a entender o café que vocês estão produzindo. Mas se você tiver uma análise sensorial do mapeamento, tiver uma análise sensorial do seu café produzido no final, você começa a detectar os defeitos que acontecem na sua pós-colheita. Eu tinha um potencial no mapeamento, de repente meu potencial caiu. Qual que foi o problema? Eu errei na pós-colheita. E eu provando meus cafés de cada lote, eu começo a mapeá-los melhor, montar um histórico desses cafés e conseguir identificar onde que estão as minhas lavouras de melhor qualidade, produtividade e que se destacam para a propriedade. Esse é o ponto mais importante. Legal, pessoal? Vamos às perguntas? Ótimo, professor Leandro. Excelente. Nossa, muito bom. Pessoal, enquanto as perguntas chegam, vou passar a palavra aqui para o Rafael, ele vai falar um pouquinho com vocês, dá tempo de tomar uma aguinha aí e voltar para as perguntas já. E podem continuar mandando aqui na nossa caixinha QIA, viu? Bom demais, pessoal. E aí, reforçando, algumas pessoas entraram durante, né, a fala do professor Leandro. Qualquer dúvida relacionada ao tema agora serão respondidas, né, pelo Leandro aí, moderado pela Ana Maria. Então, fique à vontade para compartilhar as perguntas no QIA, esses dois balãozinhos aí que estão na tela de vocês, tá bom? De lá que nós vamos selecionar as perguntas. Enquanto a Ana Maria vai selecionando as principais, provavelmente tem muitas perguntas, eu só vou trazer alguns recados, inclusive ligados a quem tem mais interesse em informações sobre os cafés especiais. O professor Leandro resumiu todo o conteúdo que ele poderia ter trago aqui, mas para quem tiver interesse, tem sim uma oportunidade de aprofundar no tema, né? E aqui, de maneira objetiva, também para quem entrou aí durante nosso momento, os conceitos que norteiam aí o Reagro, né, enquanto uma empresa referência em educação no agronegócio, valorizando a ciência, trazendo realmente pessoas com a bagagem técnica, o conhecimento teórico, mas com o nosso compromisso com a aplicabilidade, né? Acho que as fotos aí da apresentação do Leandro já mostram o quanto que
ele não está só dentro do Instituto Federal, enquanto ele está no campo aplicando e validando todo esse conhecimento nas fazendas. E, além disso, né, além de contar com pessoas com esse perfil que nos apoiam nos treinamentos, o nosso time de consultores que também vão para a sala de aula tem o grande compromisso aí da cultura de dados para tomada de decisão e o foco no resultado do cliente. Então, essa, na essência, é o que nos tem trago até aqui nesses 20 anos, buscando gerar resultado aí nas mais de 380 fazendas que nós assistimos. E aqui, pessoal, para quem tiver interesse, tem muitos produtores aqui na sala, inscritos no nosso webinar. Caso vocês queiram conhecer o trabalho de consultoria em cafeicultura do Reagro, hoje o nosso trabalho tem um acompanhamento periódico na parte da gestão técnica e econômica das fazendas e também atendemos a todas essas demandas descritas, né? Plano de negócios, um diagnóstico da sua fazenda, a parte tributária, a parte sucessória, toda a parte de governança ou profissionalização da fazenda, também são entregas que o nosso time de consultoria em café pode apoiá-los. Nós vamos compartilhar o link da Camila, que é a coordenadora comercial da consultoria em café, no chat. Quem tiver interesse, por favor, de mais informações, a Sônia e a Camila, ela está à disposição para atendê-los, ok? E aqui, pessoal, são as oportunidades para técnicos, gerentes de fazenda e produtores que querem aprofundar na parte de pós-colheita e em outros pilares que impactam no resultado da fazenda. O Reagro tem um curso de gestão na produção de café, curso super consolidado. Nós já estamos indo para a 12ª turma online e já rodamos aí as várias praças de produção arábica, né? Mogiana, sul de Minas e o Cerrado Mineiro. Então, tem aí a oportunidade de uma próxima turma em agosto, do curso online, e logo após aí o momento, né, o fim da colheita, nós temos 2 oportunidades presenciais, uma turma na Mogiana, em Franca, com início em outubro, e outra turma no Cerrado Mineiro, aí, em Monte Carmelo, começando em novembro. Então, quem tiver interesse em aprofundar no pós-colheita, lavoura em produção, gestão financeira, gestão de pessoas, fertilidade, gestão patrimonial, nessa parte sucessória, estão aí as oportunidades. E aqui agora a novidade que eu queria trazer para vocês, o Reagro está lançando o seu primeiro curso online, de menor duração, com foco no pós-colheita para cafés de qualidade. Para quem tiver interesse em aprofundar ainda mais, são várias aulas do professor Leandro, muitas delas, talvez seja o nosso curso como horas de aula gravadas a campo, né? Realmente nos terreiros, nas lavouras, trazendo realmente um linguajar prático e aplicável para vocês. Então, quem quiser aprofundar em mais conteúdos relacionados ao pós-colheita, acho que o Leandro aqui hoje trouxe tenho certeza que uma degustação do que esse curso está trazendo para o mercado. As 100 primeiras pessoas vão ter 30% de desconto, é um curso que sai por participante, né? Ele sai de R$ 697 para R$ 487, super acessível, visto o benefício e o impacto que isso pode gerar dentro da fazenda, agregando valor aí na produção dos cafés, ok? E aqui o Arthur está à disposição, está de plantão, o link do Arthur está no chat também, para poder atendê-los da melhor forma e passar mais detalhes sobre esse curso. Novidade, esse curso foi lançado ontem e é um curso para os 100 primeiros interessados em fazer parte da primeira turma, ok? Eram esses os recados, queria agradecer mais uma vez o espaço, professor Leandro, obrigado pelo aceite, estou passando agora para Ana Maria. Só queria pedir o apoio de vocês em responder o nosso questionário, avaliando o nosso webinar até agora, isso tem nos ajudado muito, e fazer um convite para quem ainda não nos seguiu no YouTube. Teve muita pergunta no chat perguntando se essa aula vai ficar disponível. Em uma semana estará no YouTube, e além desse webinar tem vários outros conteúdos relacionados à parte de gestão, produção de café, vídeos a campo,
que podem ajudá-lo aí no dia a dia, tá bom? Obrigado a todos. Curtam aí, aproveitem o restante, agora o momento das perguntas. Obrigado pelo momento. Ana Maria, Leandro, com vocês. Obrigado, Rafael. Obrigada, Rafael. Professor, vamos lá, né? Tem tantas perguntas aqui, eu vou ter que selecionar o máximo. E eu espero que, né, possa atender todos aí. Professor, começando aqui pela Tamires, ela parabeniza pela sua apresentação, foi ótima mesmo. E aí, ela faz a seguinte pergunta: de fato, professor, o café de cultivar amarela tem apresentado maior potencial de bebida? Bom, eu acho que nunca ninguém estudou a comparação a fundo para poder responder essa questão, mas a gente tem vários pontos que corroboram com isso. Vamos entender primeiro que o fruto amarelo vem de um gene que foi muito presente no fruto caturra. E o caturra é uma mutação do bourbon. Quer dizer, vamos falar assim, isso não existe para café, né? Mas existe um sangue de bourbon em todas as variedades amarelas. Certo? É sangue que não existe, né? Isso é uma coisa mais para zootecnia, né? Mas existe um bourbon em toda a genética do fruto amarelo. Outra questão também é que o fruto amarelo, ele madura sempre um pouco primeiro do que o fruto vermelho. Isso é uma constatação prática que a gente fez em várias fazendas aí. E existe um erro muito comum na hora de fazer a maturação dos frutos. Quando você vê o fruto verdolengo, do verde para o vermelho, que ele está ali meio indo para o vermelho, você já considera ele vermelho para maduro. O amarelo não. A maioria dos produtores considera o amarelo maduro quando ele está pintando de marrom. Ou seja, ele já está começando a dar aquelas necrosezinhas que é muito comum em café muito maduro, sobremaduro, e que vem também um pouquinho da radiação solar, que acaba queimando ali, dando umas manchas de queima no grão. Então, o ponto que o pessoal considera maduro para o vermelho é o verdolengo. O ponto que a gente considera maduro para o amarelo é o sobremaduro. Então, a gente erra na colheita do vermelho, na maioria das vezes, e acerta a colheita do amarelo, na maioria das vezes. Aí leva essa ideia de que o fruto amarelo tem mais qualidade. Normalmente, quando a gente vai fazer um levantamento, acaba encontrando mais qualidade no amarelo, mas é muito por essa questão da genética e dos erros que a gente faz, né? O erro para o bem, o amarelo, um erro para o mal, para o vermelho. Professor, o Elton, ele pergunta as diferenças de terroir. O senhor acha que realmente isso é determinante para os cafés especiais? Bom, vamos entender que terroir existe. E existe em micro-regiões, certo? Então, assim, o sul de Minas é uma região, um terroir? Não. Dentro do sul de Minas, eu acho que a gente vai encontrar vários terroirs diferentes. Várias micro-regiões que têm qualidades diferentes. Então, a minha fazenda só vai fazer o terroir típico do sul de Minas? Não. Sua fazenda pode ter algumas lavouras que têm uma característica e outras lavouras que têm outras características, que mostra que isso é bastante complexo. A questão fundamental aqui é o seguinte: hoje o mercado externo e interno está consumindo café de região. Então, se eu tenho uma cafeteria, é interessante para mim ter café do Cerrado, do Norte Bandeira do Paraná, da Chapada Diamantina, do Espírito Santo, da Bahia, do Maciço do Baturité, certo? Da Mogiana Paulista, café de Garça, café das IGs. Então, a gente tem café do Cerrado, café Matas de Rondônia, café Caparaó, que são já IGs registradas no INPI, certo? Ou seja,
isso está vendendo. Então, o Cerrado é um nicho lá, né? É um terroir. Os cafés do Caparaó são um terroir, e já são terroirs credenciados que nós estamos vendendo o selo de origem desses cafés. E esse apelo existe. Então, respondendo à pergunta, se você não vender o seu terroir, a sua micro-região, hoje você já está conseguindo vender regiões de IG e DO já sacramentadas com selo de identificação de procedência. Então, você já está comprando, vendendo terroir. Ótimo. E querendo ou não, o selo influencia, né, professor? Sim, está tendo o diferencial, certo? É importante, porque eu podia muito bem vender um café caramelo chocolate da minha região sul-mineira, falando que é do Cerrado. E pegar todo o trabalho bem feito que o Cerrado faz de fomentar os seus cafés, os seus produtores, e usando desses, né, do que eles fazem lá de bom, usando a meu benefício para vender um café que não é do Cerrado. E vice-versa. Eu posso estar no Cerrado vendendo um café como legítimo sul de Minas e está sendo produzido em Patrocínio. Não é um erro? Eu não posso estar vendendo. Se eu chegar para você com um café, eu tenho um legítimo Chapada Diamantina. Ele foi feito em Poás de Caldas. Não tem esse problema quando eu trabalho com selos, quando eu trabalho com IGs, com DOs. Aí eu tenho legítima procedência, por isso que chama IP, né? IP é a IG e a DO, é o trabalho de IG e DO que você faz, é uma IP. É uma identificação de procedência, é legítimo daquele local. Eu garanto, tenho segurança de que eu estou vendendo um café feito por uma região produtora consagrada. Então, eu já trabalho com terroir. Ótimo. Professor, tem várias perguntas aqui, até seguindo nesse mesmo padrão de comercialização. A gente sabe, né, que o Brasil domina o mercado de arábica, e aí mundialmente, e aí, tendo essas condições, né, de ter maior pressão no mercado, tanto de commodity, né, quanto para os especiais, você vê alguma ação assim estruturada de cooperativas, fundações, né, dos produtores, o governo principalmente, no sentido de exercer mais a pressão maior no mercado, que favoreça o produtor, né? E aí, então, quando a gente coloca os pequenos produtores ainda nesse, como se diz, esse balaio, né? Ainda Uhum. que tem tanto café escondido aí que a gente às vezes nem sabe. O que o senhor pode É. comentar um pouquinho? Bom, o café não está num problema assim tão grave de governança. Isso aí é governança. Dentro daquele ESG que está muito sendo buscado hoje. Então, se você conversa com qualquer comprador externo de café que vem para o Brasil para comprar café, o que eles buscam é ESG, é ambiente, social e governança. E a governança é isso aí, entendeu? Então, o pequeno produtor, se não estiver alinhado a uma associação ou uma cooperativa que melhor se identifica, que melhor faz um trabalho com ele não está inserido no arranjo produtivo local, ele não está inserido nessas novas técnicas, exigências que o mercado está pedindo, que é papel da cooperativa e da associação transferir para os produtores, orientar e colocá-los nesse mercado, certo? E a pressão lá de fora para ter esse tipo de café especial, com essas qualidades, né, que são qualidades interessantes, que são moldadas em cima de certificação e comprovação, né, desse trabalho de ambiente, de governança e de social, essa pressão está vindo para as cooperativas que estão vendendo café, para as associações, para as grandes fazendas, e elas estão tendo que se moldar, se trabalhar os produtores para que eles entreguem esse tipo de trabalho. Então, eles estão sendo fomentados a fazer isso.
Então, nesse ponto, a gente está vendo cooperativa se mobilizar, a gente está vendo a associação correr atrás, pessoal capacitando, montando cursinhos, né, trabalhando, curso de maquinário, curso de meio ambiente, preservação, mata 20%, legislação, atender legislação, para poder conseguir vender o café. Senão, não vai conseguir. E se a gente conseguir trabalhar junto às cooperativas e associações, mobilizá-las para tal, a gente vai conseguir crescer nesse ponto também e conseguir esses mercados. Então, acho que tem sim um papel fundamental aí acontecendo, porque no produtor não está desamparado, porque se ele se mobilizar dentro da cooperativa e da associação, ele consegue chegar nesse ponto. Mas tem que exigir. É verdade. São várias ações e aí não adianta, né, professor? O mercado está aí, ele está exigente e aí... E o pequeno produtor se... não faz sozinho. Exatamente. Concordo nesse ponto, ele não vai fazer sozinho, ele não vai alcançar mercado sozinho, só em grupo. E esse grupo é associação, é cooperativa, é junto de exportadora, tem muita micro, pequena exportadora hoje, né? Mandando aí um container mês, meio container mês, mas tá mandando, certo? E se ele se juntar ali, ele, os vizinhos, com essa exportadora, ele alcança esses mercados. Só tem que entender que hoje tem que fazer isso. Aquela época a gente pegava café, entregava na cooperativa, ia buscar o cheque no fim da semana, acabou. Uhum. O produtor tem que se preocupar junto da cooperativa com o mercado que ele quer atingir. Exatamente. E aí não só cafés especiais, né? Existem as pessoas especiais. Então, eu acho aí que eu concordo que os pequenos, né, têm que estarem em grupos, se unirem para eles conseguirem mercado, sim. É o S do ESG, né? É o social, certo? É o Exatamente. pequeno produtor. Gente, pequeno produtor é o produto que mais vende. Você fala que é café de um pequeno produtor e fala que é o café de um grande produtor, não desvalorizando o grande, mas todo mundo tem apelo para o pequeno. Todo mundo quer consumir o pequeno produtor, quer a agricultura familiar, quer esse café artesanal. Todo mundo quer isso. Só falta você oferecer isso e vender isso aí. Então ele tem a faca e o queijo na mão para poder fazer um bom trabalho de mercado. Só que sozinho ele não vai conseguir só em grupo. Exato. Professor, visando esses pequenos produtores, né, o senhor apresentou tantos maquinários, e aí a gente sabe que tem produtor que ainda não tem esse tipo de ferramentas, né? E aí, qual que é o pulo do gato para esses produtores, né, que a gente sabe que consegue alcançar, assim, a excelência dos cafés especiais? Excelente pergunta. Os maquinários existem para fazer o que mesmo que eu falei lá para trás? Uniformizar os lotes para que eles entrem numa secagem uniforme e sequem bem de forma uniforme para poder ter bons lotes. Uniformidade é o ponto. Se eu adquirir uniformidade colhendo os frutos no melhor ponto de maturação ou lavando numa caixa d'água, é um processo também simples e barato. Com menos de R$300 você compra uma caixa d'água e um sombrite. Você enche a caixa de água, põe o sombrite, joga o café. Tira na peneira o que boiar. Depois, você junta de cada lado do sombrite, vem puxando, esticando e vem tirando o café cereja e verde de dentro da caixa d'água. Sem precisar depois, né, esvaziar a caixa d'água para tirar o cereja verde. Então, você pode lavar vários cafés nesse ponto. Pequeno produtor que colhe ali, né, 2, 3 medidas por dia, 4 medidas, 5 medidas por dia, consegue lavar numa caixa d'água tranquilamente. Você tem um lavador. E aí você separou o boia, que é o principal. O verde a gente consegue separar na eletrônica depois, num trabalho lá na cooperativa. E aí você consegue uniformizar melhor o seu lote. Então, você gastou o quê? R$300 para lavar café.
tá? Agora sim, quer ter um lavador e tudo mais, aí acaba que você acaba tendo que investir um pouco mais. Mas sendo pequeno produtor, investe em equipamentos menores. E às vezes não precisa nem do processo de descascamento, se você sabe entrar na hora certa de maturação da tua lavoura. Agora, se você quer melhorar esse processo, agilizar a secagem, tudo, você tem que ter um descascadorzinho, tá? E hoje tem opções menores de mercado também. Quer saber ajustar, tá? O que você quer fazer. Se você não consegue melhor colher no ponto maduro, vai ter que usar de artifício de máquinas, equipamentos e outras soluções para uniformizar. O importante é trazer uniformidade. Ah, então eu não quero ter equipamento nenhum, eu quero trabalhar quero trabalhar com especial. Faz especial com colheita seletiva de alguns lotes. Se você fizer em tudo, talvez o custo da mão de obra seja tão grande que você vai ficar no vermelho. Mas começa fazendo seletivo em alguns lotes e vai aumentando o número de lotes de seletivo enquanto o teu bolso aguenta. E você está fazendo especial também, sem usar equipamento nenhum. Então, acho que é ajustar a necessidade da fazenda à necessidade de produção de café especial. Excelente. Professor, e aí, o senhor falou um pouquinho do café verde, e o Éder veio com uma pergunta bem interessante aqui. Ele disse que o café verde não fermenta, né? Porém, ele presenciou um café de ótima qualidade a partir da fermentação dos grãos verdes. E aí, isso foi em caixa d'água por 48 horas. Isso pode acontecer de alguma forma, ajudar ou eliminar tantas etapas de uniformidade dos lotes? Bom, o café verde ele não vai madurar. Isso é um princípio da fisiologia da planta, certo? O maior incômodo do café verde é o gosto de tanino que ele tem, certo? E esse gosto de tanino que trava a boca, que traz aquele gosto de verde grande, né, fresh que a gente tem, gosto herbáceo, que é muito ruim. O verde fermentado que eu já vi fazer, né, que eu já vi trabalhar, eliminou uma parte desse gosto ruim, certo? Mas eu não vi nenhum fruto verde fermentado ganhar corpo, doçura, frutados e notas, sei lá, chocolate, amêndoa, caramelo. Então, melhora, melhora. Tira um pouco do defeito do verde, do gosto verde, tira um pouco do defeito do gosto verde. Mas ainda não é um produto que eu consigo comercializar melhor com a cafeteria, com a rede de supermercado, tá? Com o meu consumidor final, certo? É um café que deixa de ser tão ruim e passa a ser mais ou menos. Mas esse mais ou menos não vende, gente. Ainda não está vendendo bem, tá? Então eu fico preocupado com isso. Se a gente consegue repetir o processo de fermentação de verde e consegue as características, e se eu consigo características de café acima de 85 pontos para vender como especial com um diferencial de preço bom. Ótimo, professor. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, e aí, pessoal, tem tanta coisa legal aqui também para ser respondido, só que eu vou responder isso online, no contato que a gente tem de vocês. E aí, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, olha lá, né, professor? É sobre a questão de secagem. E aí, a Giovana Lamaita que fez a pergunta. Ela está com café secando no terreiro, e aí ele já está em torno de 13% a 14% de umidade e já está sendo amontoado. Seria melhor seguir abrindo e finalizando a seca no próprio terreiro ou levar para finalizar no secador estático? Ah, não, 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 não. Dessa fase em diante, tudo que agiliza o processo é ruim. Então, levar no secador estático, eu acho que pode aumentar a taxa de secagem, porque de qualquer forma você vai estar colocando o ar para passar ali. Ah, mas o ar é frio. Quente, com certeza não pode, que aí você acelera o processo. Frio é um problema também, porque você não sabe que ar frio que você está colocando.
não é o fato dele estar quente ou estar frio, certo? Quando quente, você aumenta a capacidade dele de pegar água do café, tá? Então, é como se você passasse com um copo vazio dentro do café para tirar a água dele. Quando o ar está úmido, é como se você passasse o copo meio cheio pelo café para tirar a água do café. Você consegue tirar muita água com o copo meio cheio? Não. Você consegue tirar muita água com o copo vazio? Sim. E o frio? O frio, eu sei que o copo não está muito vazio, que o ar está frio. Então, o ar pode estar ali meio úmido, mas ele pode ser um ar frio e seco, que também tira água do grão. E o problema é esse, se eu tirar muita água nessa fase. Então, mandar o café para um estático, mesmo com ar frio, e se o dia tiver com a umidade relativa do ar baixa, eu estou secando muito rápido esse café também. Se eu tivesse com ar quente, eu estaria secando muitíssimo rápido. Então, não é o ar está quente ou está frio, é o ar está seco ou está úmido. Tá? Aí, então vou secar num dia de chuva no estático. Beleza, frio e úmido. Vai secar. Será? E se o ar estiver muito úmido e estiver umidificando o grão? Então, gente, eu prefiro assim. Secador é um processo que você começa do começo ao fim, até o final da secagem, e você vem diminuindo, trabalhando a temperatura até o fim. Se eu estou trabalhando com secador, com café do terreiro suspenso ou no terreiro pavimentado, eu cheguei com 14, 15 de umidade, eu desacelero o meu processo, fazendo vulcão ou mesmo guardando o café e depois voltando. Que aí eu tenho uma certeza de que eu estou usando o sol, tá? E a umidade relativa do ar para terminar o processo de secagem, e eu com um sistema de dobras ou de vulcão, eu consigo gerenciar melhor essa taxa de secagem. No secador, enquanto a gente não tiver aparelho adequado para ver a umidade que está acontecendo, para ver a temperatura que está acontecendo, é um risco grande eu finalizar a secagem em secadores. Dependente do que for. Excelente, professor. Eu acho que tem uma dúvida aqui que pode ser compartilhada, é que a Fernanda, ela pergunta que o descanso do café de um mês, ele é antes de beneficiar ou após o beneficiamento? Antes Aí de eu acho que beneficiar o explicou café muito bem, mas eu acho que ela em coco. confundiu aqui. Em coco ou em pergaminho, né? Se for cereja descascada, em pergaminho, se for natural, em coco. Guarda, deixa ele em coco ou em pergaminho por um mês, para depois tomar a decisão. O correto é até assim, saiu do secador, você prova. Para quê? Para saber a qualidade do café. Para quê? Para escolher que tulha jogar. Esse aqui vai para a tulha dos cafés que tem essa característica. E essa pontuação. Beleza, põe lá. Aí, depois de um mês, você volta lá, amostra de novo, prova de novo, para ter certeza da qualidade. Aí você vai notar que a qualidade subiu. Certo? E aí as nuances se consolidam. E aí você tem certeza da qualidade do café que você tem. Certinho. Pessoal, vamos encerrando por hoje, senão, igual eu falei, nosso café aqui é assunto para mais dias, né? É, Professor, eu queria agradecer imensamente o senhor. obrigado, Foi Ana. muito bom estar aqui. Excelente apresentação. E lembrar a todos, né, que nós estamos ainda na colheita, então, assim, ainda dá tempo de Ainda fazer dá café tempo. especial. Ainda Vamos dá. aí atingir o mercado, participar dos concursos, né, para agregar ainda mais o valor, né, na sua saca aí de café. E eu tenho certeza que tem bastante café bom aí. Acredito que todo mundo está fazendo muito bem, mas pode melhorar, né, professor? Oh, certeza. Eu agradeço, Ana, pelo apoio, pelo suporte aí seu, da Bárbara, do Rafael. Como sempre, um trabalho brilhante do pessoal do Reagro. Ótimo. Professor, nós estamos aqui de portas abertas sempre. Conte conosco, todo mundo aí, pessoal. Eu vou, né, tentar responder todo mundo online. E aí,
vamos encontrar mais vezes, né, professor? Até a próxima. Muitíssimo Certeza. obrigada. Obrigada a todos por Eu ter ficado agradeço. até agora.